Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se você não souber se comunicar, se conectar com o espectador aqui no YouTube, você não vai conseguir monetizar nunca nessa vida. Tem gente que está aí há anos penando e não consegue alcançar as 4.000 horas, que faz parte de um dos critérios para você monetizar aqui na plataforma. Só que você precisa sim se dedicar, entender e mais do que isso, ter coragem. É por isso que eu trago aqui, eu, Fábio Dubu, o Língua Solta da TV e da internet, trago para você algumas dicas preciosas para você ter coragem, aprender a se comunicar, se não souber, mas se souber com coragem, melhor ainda, e se jogar na internet, porque eu vou lhe dizer, vale a pena, compensa. E por experiência própria, viu, gente? Eu preciso ser muito sincero com vocês. A experiência da monetização nas outras plataformas, elas podem ser até relevantes, mas nenhuma se compara ao YouTube. Eu digo isso por experiência própria, viu? E eu acho que você que já está nesse ramo, que está nessa busca, ou se não vai começar, você vai perceber na prática o quanto é difícil, de fato, monetizar. Mas não adianta nada, se você não tiver uma conexão com o público, o bom conteúdo ele é fundamental, viu? Isso é indiscutível. O próprio algoritmo nem entrega se vê que é uma coisa que não presta. Mas você saber ter esse olho no olho, esse tete a tete, isso é pra lá de fundamental, viu, gente? Então, o primeiro aspecto é coragem. Não tenha medo de enfrentar seus desafios, de quebrar barreiras de comunicação para você conquistar a independência financeira por meio do seu trabalho no digital. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu venho do mercado de trabalho, sou administrador de empresas e eu sei o quanto esse mercado está precarizado, de maneira muito lamentável. Agora, nós podemos mudar essa realidade. Monetizar não é fácil, mas quando você chega lá, tudo fica mais prazeroso. E quando o dinheiro vai pingando na conta, aí é que você, aí é que você vai trabalhando em cima disso, né? Primeiro aspecto, coragem. Um segundo, quebre a crença de que ter a melhor iluminação, o melhor áudio, a melhor estrutura, um cenário é a resposta para o seu sucesso. Não, não necessariamente. Óbvio que você com cenário, uma estrutura, tecnologia, melhor iluminação, melhor áudio, isso faz a diferença. Fazer faz. Mas isso não significa dizer que é a resposta do seu sucesso. Tem muita gente que está fazendo sucesso aí só ligando a câmera do celular e conversando com o público. Tem até uma senhora que eu vi esses dias na internet, ela disse, se você for pobre, monte um canal no YouTube, crie coragem e vá-se embora. Ela faturou, ela mostrou no papelzinho que ela anota de maneira manual, faturou quase 16 mil reais em um ano. Ela estava feliz da vida, ela disse que nunca conquistou tanta coisa como nesse período. E ela não para de postar vídeo. Mas, ó, é interessante você parar para ter um zelozinho em relação a áudio e vídeo, principalmente em relação ao áudio. O espectador do YouTube ele pode até não conseguir enxergar direito, falta um zoom, falta um foco, mas é mais difícil ele permanecer no seu conteúdo se o áudio for extremamente ruim, inaudível, você não conseguir se fazer entender por meio da comunicação. Então, pelo menos ter um microfonezinho ou estar em um ambiente silencioso, mesmo que você não tenha nenhum microfone, mas vai para um canto silencioso para você se expressar, para você fazer o que você gosta. Aí eu já entro no próximo ponto. Você saber produzir um conteúdo com domínio. Você tem que saber o que está falando, para quem você deseja falar e se dedicar. Você não pode simplesmente chegar, ligar a câmera de maneira aleatória e sai vomitando informações. Qual é a finalidade? Lembre-se que inicialmente a sua carreira é uma construção, né? Inicialmente o povo não vai estar interessado no Fábio Dubu.
mas sim no que o Fábio do Bu tem a oferecer. Qual é o conteúdo que ele oferece? Então, se for um conteúdo sem relevância, eu não vou ter relevância. A notoriedade, a autoridade digital vem depois de uma conquista. A carreira é uma construção, né? E crie um storytelling, uma perspectiva cronológica, uma avaliação lógica de raciocínio, para que você possa prender a atenção do seu espectador ao ponto dele lhe acompanhar do começo ao fim e dar o like, compartilhar, comentar, interagir, engajar, porque esse engajamento é o que vai fazer as outras pessoas te conhecerem. Falando nisso, deixa eu dar uma pausa aqui no nosso conteúdo para pedir. Eu vou te dizer, eu estou entregando, hein? Entregando conteúdo. Tem a entrega já depois de muito custo e de muito trabalho do cenário, iluminação, tecnologia, lá, 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 lá. Por isso já está valendo a pena aí o seu like e você ativar as notificações para quando você quiser receber um conteúdo meu, pronto, já está ali. Publicou, chegou a notificação, você vai assistir em primeira mão. Então, assim, saiba conversar com o seu público, saiba interagir, saiba se comunicar e explique de maneira central a ideia que você quer propor. Quando você propõe uma ideia bacana, as pessoas vão ficar aficionadas à sua imagem, ao seu conteúdo e vai manter a curiosidade ativa, né? É importante você prender a atenção do espectador já no começo. Essa história dos 7 segundos já era. São 3. Você tem que impressionar em 3 segundos. Logo os iniciais. Porque a primeira impressão é a que traz esse impacto. Não necessariamente é a que fica. Mas é importante você prender essa atenção. E tem que ser um conteúdo com lógica, porque é o seguinte, se você não prende a atenção das pessoas, as pessoas não vão assistir o seu conteúdo. E se não assistirem ao seu conteúdo, não vai reter pessoas. E se não retém, não tem entrega. E se não tem entrega, não monetiza. É simples assim. Ai. Os 3 primeiros segundos, de 3 a 5, bora dar uma margenzinha aí nessa história. De 3 a 5 segundos, você tem que entregar tudo. É o auge. Óbvio que o meio tem que ter uma boa interlocução e o fim também tem que ser atrativo ao ponto de as pessoas quererem mais. Cuidado para não falar demais. Aprendi isso na televisão. Porque o tempo de televisão é muito caro. Aqui não é diferente. Tempo aqui é dinheiro. E o que acontece? Esse exemplo, olha o que eu aprendi, presta atenção. Não adianta você ficar 20 minutos falando, se não tiver um conteúdo, se não tiver uma relevância, porque as pessoas vão cansar de você. É melhor você falar em 5, 8 minutos, que é o bacana para os anúncios, depois de monetizado, obviamente, do que falar de 5 a 8 minutos e o povo querer mais de você, do que falar 20 e o povo cansado de você não querer mais nem votar, nem lhe seguir. Vai ser uma perda de tempo terrível. Então, presta atenção. Para ganhar dinheiro, você precisa se organizar, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora. Você precisa ter uma perspectiva de uma construção lógica, com muita coragem, com o desejo de se comunicar, com exemplos práticos, buscar o nicho ideal. Vamos falar de nicho agora. O nicho, o povo diz, não precisa de nicho, hoje em dia é só ligar e falar. Tem uma corrente lógica aí no YouTube que você pode sim ligar a sua câmera, partilhar momentos, como foi o seu dia, sua rotina, o lifestyle, mas o ideal é sim ainda permanecer com um nicho, porque esse nicho encontra pessoas que querem desfrutar de um conhecimento mais específico. Até você chegar à autoridade e o povo ter curiosidade da tua vida, do que você toma no café da manhã, qual é o cardápio do almoço, ou para onde você vai levar a sua família para jantar. Mas isso é uma construção diária que envolve uma rotina. É preciso ter determinação. Menina, quanta dica num vídeo só, hein? Tu acha? Já deu like?
Se tu não deu, cuida, dê o like agora, que eu vou amar e tu vai gostar também. É de graça, não custa nada. Mas tem que ter uma rotina. É um trabalho. Tanto é que eu pedi demissão de um emprego para me dedicar só ao digital. Porque tá rendendo, tá acontecendo, mas eu preciso de roteiro, de preparo. Tu pensa que eu levei horas para chegar aqui e falar o que eu tô falando para você. Mas para isso requer planejamento e dedicação. Ó, 6 erros. Já de cara um pontozinho aqui que destrói a monetização. Vou te falar. Começar o vídeo enrolando, deixa de enrolar, vá direto ao assunto. Isso é o mais importante. Eu já estou falando até direto. 6 erros para paybuff, isso. Se você falar de forma muito robótica, aquela coisa meio parece que estou apresentando um seminário na escola e eu não estou sabendo nada do que eu estou falando, tá aquela coisa meio que robótica, não adianta. Você conhece antes o que você vai falar, estuda, se prepara. Quando ligar a câmera, respira, coragem e vai. Se você ainda não tem esse preparo, faça sozinho, converse olhando para o espelho, veja como você se encara e se aceite. Você tem que se aceitar, você tem que se gostar. Isso é essencial para que o trabalho seja bem realizado. E não tenha vergonha de ser o que você é. Não tenha vergonha. Crie uma identidade. Ó, aqui, tô de gravatinha, num cenário alegre, mas também clássico, um pouco elegante, num perfil de um quarentão quase. Vou fazer 40, dia 27 de maio. Então, tudo tem que ser pensado com muito carinho, com muita atenção. Não fica só necessariamente olhando para a câmera. Dá uma interagida. A câmera é a lente, é o olho de quem está nos acompanhando. No caso, eu estou olhando para você aí diretamente, né? Mas dá uma pincelada para não ficar aquela coisa assim. Tem gente que nem pisca. Tem gente que fica falando com o olho vidrado assim. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre robótica. Eu estou sendo robótico com você. Quase não pisca, né? Erro. Outro erro. Não cria emoção. Você tem que ser transparente, você tem que ser real. Você não pode ser aquela pessoa mecânica, mas sem sentimentos. Você não pode imaginar, presta atenção. Você não pode querer monetizar e você não vai monetizar se você não criar essa conexão. E para você criar essa conexão, você tem que ter emoção. Menina, eu tô falando até ligeiro, né? É porque é tanta coisa que eu não posso perder o ritmo. E o ritmo é uma perspectiva também. Mais um ponto aí desses 6 erros que destroem a monetização. Você tem que ter um ritmo, tem que ter uma energia, tem que estar lá no alto. Se você for querer impor a sua posição, seu pensamento, a sua ideia de maneira extremamente cabisbaixa, falando mais lentamente. Óbvio que tem nichos que até, se for um ASMR, né, que tá na moda também, ainda tá, diminuiu, deu uma queda, mas enfim. Mas se você for falar assim o tempo inteiro, as pessoas vão cansar e vão dormir. Não vão ficar presos ao seu conteúdo, né? Então, presta atenção, se joga. Essa é a perspectiva final. Se joga, se joga, se joga, porque a monetização é um processo. E eu vou falar muito mais sobre ela aqui no nosso canal. Então não perde tempo, já se inscreve, ativa as notificações, porque eu quero mostrar para vocês que não é fácil, mas que é possível. E quando você alcança, meu amor, vou dizer, você fica feliz da vida e quer trabalhar mais, e quer crescer mais, e quer investir mais. E isso é uma velha máxima que eu ouvia desde pequeno. O rio só corre para o mar. Mas e quando tem seca? O meu mar eu vou criar. Eita, olha uma frase de impacto no final do vídeo, que também é importante para que você volte aqui mais vezes. Eu sou o Fábio do Língua Solta da TV e da internet e o meu carinho é todo para você. Se liga, porque logo logo tem muito mais conteúdo bacana para você. Um beijo grande e até a próxima. Vamos se comunicar.